Semana passada nós falamos sobre os 7 fundamentos de uma mente transformada. Não sei se você está conseguindo enxergar daí. Você consegue enxergar? Da onde você está? Não? Porque eu não consigo enxergar daqui. Ah? Só o nome, né? Os 7 fundamentos de uma mente transformada. Você consegue melhorar aí? Não, né, o Pedro? Não consegue não, né? Para ver os 7 fundamentos, não consegue não. Ou consegue? Que nós ministramos na semana passada. Que foi o aliançar, que é o 1. Confiar, que é o 2. Amadurecer, que é o 3. Adaptar, que é o 4. 5, que é o viver, mas no espírito. O 6, que é ver o reino. E o 7, que é perseverar. Foram 7 fundamentos. Muito importantes para a minha vida e para o meu crescimento espiritual. Tá certo? Durante... O Fábio está aí, né? Ainda não. Não, né? Porque a luz está... Ok. Se você puder achar o Fábio, eu agradeço. Tá bom? Obrigado. E aí o que acontece? O Senhor vem colocando essas mensagens no nosso espírito para a gente transmitir. E hoje não vai ser diferente. No momento em que eu estava ministrando essa palavra dos 7 fundamentos, Deus falou algo no meu coração ainda quando eu estava no altar ministrando a palavra. E falou algo muito profundo, o Espírito Santo, muito profundo. E diante disso eu quero transmitir o que o Espírito Santo falou comigo durante essa ministração aqui. Tá bom? E devido a isso, o Senhor me conduziu até a vida de Moisés. Nós vamos falar um pouco sobre esse personagem muito importante. E vamos aprender um pouco com ele. E aí nós vamos chegar num ponto onde completa os fundamentos, que seria algo acima disso tudo. Acima do que a gente vem ministrando. Que não podia deixar passar. Mas lá na frente da ministração você vai entender. Então vamos devagar e vamos deixar o Espírito Santo ir conduzindo. Moisés, ele era um hebreu. Ele nasceu em um tempo no Egito, onde o povo hebreu era escravo. Vivia escravizado há 400 anos. E ele, quando nasceu, ele nasceu debaixo de um decreto de morte, onde todas as crianças até uma determinada idade seriam mortas. Isso foi um decreto de Faraó. Ele nasceu nesse período. Os pais de Moisés, eles protegeram, esconderam Moisés, e passado um tempo, já não podia mais esconder Moisés. Eles colocaram Moisés no rio, até que a filha de Faraó achou Moisés e criou Moisés dentro do palácio. Moisés então sai de lá, da onde ele seria escravo, um hebreu, uma vida de escravidão, e foi morar dentro do palácio. E lá do palácio a palavra de Deus diz que ele aprendeu toda a ciência, toda a cultura egípcia, e se tornou obviamente um egípcio. Aprendeu tudo, todo o governo, toda a cultura, como que funcionava a economia, tudo relacionado ao Egito, tudo relacionado ao palácio, ele aprendeu. Mas em um determinado momento, ele, diante de uma confusão que aconteceu com um soldado egípcio, ele teve que fugir. Então ali ele já tinha 40 anos. E nessa fuga ele foi morar no deserto. Chegando lá no deserto, ele conheceu a sua esposa, Zípora, conjuntamente com seu sogro, Jetro. E ele viveu ali muito tempo pastoreando as ovelhas do seu sogro. E ali, obviamente, Moisés entrou em um processo. Qual o processo que Moisés entrou? De se esvaziar. Então ali, durante aquele período do deserto, Moisés se esvaziou.
se esvaziou de tudo aquilo do seu eu, de tudo aquilo que ele aprendeu na cultura egípcia, que exalta o eu, que exalta Faraó como Deus. E ele foi se esvaziando, passando 40 anos ali. Mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Amém? E diante desse propósito, Deus escolheu Moisés e fez uma chamada para Moisés. E essa chamada a gente pode ler aqui em Êxodo, no capítulo de número 3. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Herob. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés se escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos aveus, dos heveus e dos jebuseus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, naquele momento milagroso, ele foi chamado. E Deus pede para ele: olha, Moisés, esse lugar aqui é santo. Então você tira as sandálias, Moisés, porque esse lugar é santo. Esse tirar as sandálias revela algo, revela humildade. Moisés, seja humilde para vir até a minha presença. Moisés obedece e vai até a presença de Deus. Amém? E nós conhecemos a história. Moisés, obviamente, colocou várias dificuldades, mas Deus sempre dizia: não, se você tem dificuldade de falar, vai com seu irmão Arão. E Moisés colocava dificuldade, e Deus: não, te chamei, eu sou o grande eu sou. Se perguntares quem é que me enviou, você vai dizer: o grande eu sou te enviou. E Moisés então ele parte para aquela missão. Ele partiu para aquela missão. E naquela missão, ele foi até Faraó, e obviamente Faraó negou o pedido dele, que qual foi? Libertar o povo egípcio. E negou, e negou, e negou. E o coração de Faraó se endurece. E Deus lança 10 pragas.
10 pragas. No final da 10ª praga, Faraó amolece e diz: vai com esse povo daqui, pode ir. Moisés então reúne os líderes, todos eles, e partiu Moisés. Partiu Moisés, mas tinha um problema na frente, que era o Mar Vermelho. Amém? Mas o que já começa a me surpreender é que em Êxodo, no capítulo 13, no versículo de número 21, 13, 21, diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então você percebe o cuidado de Deus com relação ao povo. E partiu. Só que Faraó se arrepende e manda todo o seu exército, sem ficar nenhum soldado para trás, manda todo o seu exército para capturar aquelas milhares de pessoas do povo hebreu e trazer de volta para a escravidão. Até que ele chega diante do Mar Vermelho, e ali diante do Mar Vermelho acontece o seguinte. Isso está em Êxodo, no capítulo 14, de número 16. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar sem se molhar, em seco. Meu Deus. No versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvaratou o acampamento dos egípcios, e emperrou-lhes as rodas dos carros e ferros, e ao andar com dificuldades. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por ele contra os egípcios. Mas Faraó permaneceu, e o povo de Israel passou a seco. E os soldados ficaram quando o mar se fechou. Então, veja quanta coisa que Moisés presenciou. Presenciou uma sarça que não queimava, presenciou as pragas do Egito, tudo isso em favor do povo de Deus. Presenciava a coluna de fogo, a nuvem de glória. E não foi só isso. Durante todo o deserto, Deus supriu. Chegou num determinado momento, eles não tinham água para beber, encontraram águas amargas. E as águas amargas se transformaram em água doce, por meio de Moisés. Poder de Deus em Moisés. E o povo tinha fome, Deus enviou maná. Todos os dias o maná, o carboidrato, caía para o povo consumir. E o povo ainda com fome, Deus enviou então a proteína, enviou as codornizas,
para que seja completa a alimentação, carboidrato, proteína. Deus cuidando do povo. Apesar do povo reclamar, murmurar, Deus cuidava do povo. Chegou um momento em que de novo eles tiveram dificuldades com água, estavam com sede, e da rocha brotou água. Milagres em cima de milagres. E lá no deserto Deus trouxe a família de Moisés de volta com a sua esposa, junto com seus 2 filhos, mais o sogro, e restituiu a família dele. Moisés foi o responsável pela escrita, por subir, por ouvir Deus e escrever os 10 mandamentos e toda a lei. Moisés foi o responsável por ouvir Deus e fazer o povo construir o grande tabernáculo móvel, o tabernáculo da presença. Isso tudo no deserto. Aquele homem tinha uma intimidade com Deus. Então Moisés, ele ouvia a Deus, andava com Deus, e Deus honrava Moisés em tudo. E uma passagem, versículo em Êxodo 33, no versículo de número 11, diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Olha, vou repetir aqui, ó. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Esse era o relacionamento de Moisés com o Pai, com Deus. E aí chega um momento que é onde eu quero chamar a sua atenção. Nós aprendemos tanta coisa, mas houve um momento que o Espírito Santo consumiu e ardeu o meu coração, no momento em que eu estava meditando nessa palavra, porque quando domingo passado, enquanto eu ministrava, Deus falava: há algo acima disso tudo que você está falando, desses 7 fundamentos, do coração de Abel, do coração de Maria, do coração de Paulo. Tem algo acima disso tudo, que você não pode deixar de falar. Tem algo acima desse ensinamento da mente de Cristo em nós, que está fundamentado a justiça de Deus, que está fundamentado a paternidade de Deus em minha mente, que está fundamentado a herança. Um cristão, ele tem esses 3 pilares em sua mentalidade. Mas tem algo que Moisés ele fez, e que isso foi a marca de Moisés, e que essa deve ser a nossa marca. Muito, muito bonito você falar de confiança, muito bonito você falar de adequação, de adaptação, de andar no Espírito, tudo isso. Glória a Deus por todas essas ministrações. Mas tem uma coisa muito simples, como eu tenho dito, o Evangelho na prática, que você que tem um negócio, você precisa aprender isso. Você que tem uma família, que é chefe de uma família, você precisa aprender isso. Você que tem um ministério, você precisa aprender isso. Você que vive em Cristo, você precisa aprender isso. Nós somos salvos, pela graça sois salvos. Tudo isso nós estamos aqui falando aos domingos e repetindo aos domingos, explicando sobre a justiça, sobre a graça, sobre a salvação, que não há condenação, que não há maldição. Tudo isso, que somos filhos de Deus, que o contexto da fé está na paternidade. Eu só vou realmente exercer fé quando eu entender que sou filho, quando eu sentir a presença de Deus, não como um Deus que está lá sentado no trono, mas como um pai.
A minha vida muda completamente, eu transiciono de um lugar espiritual, quando eu saio de um servo para um filho, tudo muda, porque existe sim o recebimento do servo, mas existe sim a herança do filho. Servo não herda, mas filho herda. Tudo isso é muito importante. Nós falamos, mas preste atenção, meu filho, preste atenção, meu servo, porque você precisa também falar algo. E isso é que eu quero relatar com os irmãos hoje. Porque quando a gente chega em Êxodo, no capítulo de número 33, a partir do versículo 12, disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes fazer subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e aches graças aos teus olhos, e considere que esta nação é o teu povo. Amém? Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Meu Deus, isso é tremendo demais. Então repete assim comigo: a presença de Deus está comigo, e nela eu tenho descanso. Mas o Senhor, Ele tinha dito a Moisés que não iria com ele, por causa da dureza do coração dos hebreus. E aqui você vê Moisés falando com Deus, como com um amigo fala com um amigo. E no versículo de número 15 ele disse: então lhe disse Moisés: se tua presença não vai comigo, não me faças sair deste lugar. Em outras versões, não nos faça subir deste lugar. Pois, como há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então presta atenção aqui. O que Moisés demonstrou ali? Uma total, o quê? Dependência. Uma total dependência. Moisés aqui já era o quê? Um homem vazio de si, tá certo? Então ele chega para Deus e fala: tem uma jornada, tem um propósito, mas se o Senhor não for comigo, eu prefiro não ir. Se o Senhor não estiver comigo, eu prefiro não fazer. Se o Senhor não estiver comigo, qual vai ser a diferença? Nenhuma diferença.
Porque o que realmente importa, Pai, o que realmente importa, Senhor, é que a sua presença esteja comigo em tudo aquilo que eu fizer. Em qualquer lugar que eu for. Então vai começando a gerar um coração quebrantado de tal forma, que você se torna dependente de Deus. A maturidade não é você fazer, é Deus fazendo em você, é Deus fazendo por você. Então talvez o que falta para a gente poder engrenar, falta a gente ter esse coração. Que coração? Um coração de dependente. Porque se eu fui feito filho, foi me dado o poder de ser filho de Deus, é porque vai haver um crescimento, sim, um crescimento espiritual dentro de uma paternidade. Mas o filho, ele depende do pai. Tudo que é do pai é meu, mas existe uma dependência. Então esse coração precisa ser um coração dependente. A minha alma, todo o meu ser precisa ser dependente. Então não adianta nada você querer construir algo, querer construir um negócio e começar a querer fazer da sua cabeça, daqui, dali, daqui para acolá, se o seu coração não houver a dependência, o sentimento de dependente. O filho, a primeira coisa que ele tem é ser dependente. Desde que ele nasce, desde o momento do nascimento dele, ele é dependente do pai, ele é dependente da mãe, ele é dependente daquela paternidade, ele é dependente do alimento, ele é dependente do sustento, ele é dependente da direção, ele é dependente 100%. Então se eu quero viver 100% o propósito, eu preciso ser 100% dependente. Você pode repetir isso? Se eu quiser, de novo, mais forte, se eu quiser viver 100% o meu propósito, preciso ter um coração 100% dependente. E isso não pode ser apenas palavras. Eu preciso realmente pôr Deus em tudo na minha vida, em tudo que eu fizer. Se eu vou fazer uma viagem, se o Senhor não for comigo, se essa viagem não for sua, não me faça sair desse lugar. Porque eu fico queimando cartucho, perdendo tempo em coisas que Deus não está nem aí, em coisas que não foi Deus que trouxe. Então precisa haver um discernimento de um homem, de uma mulher, que fala com Deus face a face, que tem um relacionamento com Deus face a face, que brote essa dependência, e essa dependência vai guiar você, e você vai chegar para Deus e vai dizer: não me importa se estão dizendo que é muito dinheiro, o que importa é o Senhor estar nessa parada. O Senhor está nessa parada ou não está nessa parada? Porque se não tiver, não me faça sair desse lugar. Eu não quero mais ser guiado por vozes humanas, por vozes do inimigo. Eu quero ser guiado por Ti. E para isso precisa haver uma dependência em seu coração. Está na hora de liberar, de aliviar as cargas, de aliviar esse jugo. Esse jugo não é seu. Larga isso para lá. Entra debaixo do jugo dele, que é leve e suave. Ele está esperando você. Mas aí ele está esperando você. Larga toda essa trouxa para trás e entra em minha dependência, e verás a minha glória.
diferente, eu reino na dependência dele. Eu não reino na minha dependência ou na dependência de homens, eu reino na dependência dele. É na dependência dele que eu vou receber a coroa para reinar em algo na minha vida. É na dependência dele que de repente eu vou estar lá no meio do deserto, quando eu pensei que eu perdi a minha família. Cadê Zípora? Cadê meus meninos? Cadê meus filhos? E de repente lá no meio da dependência aparece Jetro com a família dele. Aqui Moisés, a sua família. É na dependência que vai ter uma restituição familiar, na dependência que o meu negócio vai prosperar, na dependência que eu vou ver a transformação na minha família, nos meus filhos, no meu marido, em tudo aquilo que eu tenho. É na dependência quando o meu coração for desapegado. O meu coração não é apegado a mais nada a não ser a Ele. Eu quero dizer uma coisa para você: existe uma única lei, a lei é essa: ser dependente de Deus. Esquece o resto. Então, maturidade é se tornar dependente dEle. Crescimento espiritual é se tornar dependente dEle. É o esvaziar do mim mesmo. É matar o si próprio para descer até um lugar onde eu vou encontrar, vou ter um encontro face a face. Quando eu matar o si próprio e deixar de exaltar o mim mesmo, e começar a percorrer um caminho, não para cima, mas um caminho de descida. Você vai descer, vai tirar as sandálias, e lá você vai encontrar uma coisa que você precisa. Você está me entendendo? Lá você vai encontrar a paz, lá você vai encontrar a mansidão, lá você vai encontrar o que você precisa. Depois que você se esvaziar, Deus vai fazer depois que você se esvaziar de si mesmo. Deus precisa depositar em você algo que Ele tem para você. Mas a física, ela permanece. Duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então o que está aí dentro de você? O eu mesmo? O mim mesmo? Não. Então, se preciso for, Moisés teve que passar um tempo no deserto para se esvaziar. Para quê? Para ele poder ser dependente de Deus. Depois que ele passou esse processo, é que Deus revelou: agora você vai experimentar do meu poder. Você vai experimentar do meu poder. Você vai ver coisas sobrenaturais, porque você tirou a sandália, você desistiu de fazer para deixar eu fazer, você desistiu de querer governar para deixar eu governar. Tudo que eu quero, meu filho, minha filha, é governar sua vida, você deixa. Então precisa se esvaziar. Eu preciso entrar num lugar que aparentemente é um lugar de retrocesso, onde aparentemente eu vou estar perdendo. Você não vai estar perdendo, você está sendo constituído com pérolas da eternidade. Então tem muita coisa sim para nós vivermos, tem. Mas a primeira coisa que eu preciso entender, acima de tudo que nós falamos, de tudo que nós temos aprendido, é que eu preciso ser igualzinho Moisés. Tem uma parada, tem um propósito, tem uma terra prometida, tem uma promessa, tem tudo, obrigado. O anjo vai
com você. Não, peraí. Eu quero o Senhor, eu não quero o anjo. Por mais que o anjo venha do céu, eu quero a sua presença. Porque eu sei que é com a sua presença é que eu vou ser vitorioso. Você já é vitorioso se você carrega a presença de Deus em você. Quantos entendem isso? Quando o Espírito Santo vem morar em mim, eu já sou vitorioso. Eu sou mais que vitorioso porque Jesus venceu por mim, correto? Agora eu sou mais ainda, mais do que vencedor, porque Deus mora em mim. Tem dobradinha. Jesus venceu por mim e o Espírito Santo mora em mim. Por isso eu sou mais que vencedor. Porque do lugar de onde eu vim, as coisas começam a ser diferentes. E é por isso que a palavra de Deus diz que há um clamor dentro do meu coração que clama, Abba, Pai. E que clamor, esse clamor é o clamor da dependência. E não o clamor do mim mesmo, não o clamor de eu faço, e sim o clamor que Ele faz por mim. E que Ele faz em mim. Da mesma maneira que eu não tive condição de me salvar, eu também não tenho condição de me guiar, eu não tenho condição de fazer. Quem faz é Ele. Por quê? Porque Ele quer uma coisa que você precisa saber: a glória. A glória. Ele não divide a glória. As palmas que você recebe aqui não são para você, são para Ele. O seu negócio está prosperando, não é para você, é para Ele. A minha família está sendo restituída, não é para você, é para Ele. Tudo é para Ele, porque você é dependente, você sabe a fonte. Quantos estão entendendo isso? Dão glória a Deus bem forte. Amém? Então precisa queimar isso. Eu tô alegre e você está triste. Só para dar um norte aqui no meu amigo. Amém? É para cima. Então repete comigo. Hoje eu entendi que antes de qualquer coisa eu sou dependente do Pai. Amém? Agora precisa gerar esse sentimento em mim. Sentimento. Explica. Tinha um monte de coisa para falar, mas vamos lá, me explica. Tem gente que fica perto de mim e eu fico dias às vezes sentado. E o que você está fazendo? Eu não ouvi, não vou fazer. Que isso, cara? 35 mil por mês? É. Você vai ficar sentado aí? Vou. Por quê? Porque eu não ouvi. Empaquei. Estou empacado. Por quê? Porque eu sou dependente. Eu quero saber se isso está vindo dele. Está vindo dele. Se estiver vindo dele, meu irmão, vai haver confirmações. E vai haver paz. Então enquanto eu estiver sentado ali empacado, é porque tem alguma coisa acontecendo, porque eu não senti paz ainda. Quantos estão entendendo isso? Dão glória a Deus bem forte. A minha vida tem que ser movida desse jeito. Eu preciso entender isso definitivamente. Parar. Ah, mas você recebeu uma proposta para sair do estado. Empaca. Estou empacado. Por quê? Porque eu não ouvi. Entende isso? Mas a proposta lá é tal. Não. A ordem que eu recebi é vir para exatamente para o centro-oeste. E o lugar que está mandando eu ir é sudeste. Então não é. Porque Deus não é doido. Deus não é assim, uma hora isso, outra hora aquilo, outra hora isso, outra hora aquilo. Presta atenção, meu irmão. Se você está ouvindo toda hora uma voz diferente, eu quero dizer uma coisa para você. Pode ser qualquer voz, menos a de Deus. Porque Deus não é confuso. Confuso somos nós.
Nós somos confusos. Agora, um coração dependente, ele empaca. Por quê? Porque eu preciso confirmar se é dele. Você, homem, cuidado, solteiro. Você pode trazer uma Jezabel para dentro de casa. Porque uma coisa que ela vai fazer, meu amigo, é se pintar. E pensa numa mulher que sabe se pintar. E o contrário também, né? Mas você está me entendendo? Aí você que nasceu para ter um ministério maravilhoso vai se tornar um Acabe. O cara nasceu para ser rei e não governou nada. Por quê? Porque ele não era dependente de Deus. Ele não ouvia Deus. Então uma paz precisa me cercar nesse lugar. Uma paz precisa me cercar. Tem tanta coisa, mas tem a paz. Eu quero viver os planos de Deus na minha vida. Eu quero viver o propósito dele. Você concorda com isso? Amém? Então hoje eu estou dizendo que vai ser um pouquinho diferente. Aí você fica comigo, tá? Olha só. Então, ele disse isso. Ele disse isso. Não nos faça subir deste lugar. Aí depois ele disse assim: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares tu, Deus, conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Então o que ele estava querendo dizer aqui? Vamos pontuar, que a gente vai indo até da hora. Vamos pontuar. Ponto 1. O que me faz ser diferente do mundo? O que me faz ser diferente do mundo? Número 1. O que ele disse ali? Ter a presença. Ele está falando assim: nós vamos andar e os outros povos vão ver a gente. E qual é a diferença? Nenhuma diferença. Nós vamos ser igual aos outros povos? O amigo está debatendo com o Pai, com Deus ali. Se a sua presença não estiver comigo, que diferença faz eu lá fora? Se eu não busco a presença de Deus, que diferença faz lá fora? Se eu não tenho um momento separado com Deus, que diferença faz lá fora? Se eu não me alimento dos nutrientes espirituais que o Espírito Santo gera na minha alma, qual é a diferença lá fora? Porque é lá fora que as coisas vão acontecer. E é nesse lugar onde você tem a presença é que será feita a diferença. Como vai fazer a diferença? Com a presença que eu levo. Eu preciso levar a presença de Deus. Agora, isso é o reverso. Porque o normal é você querer já ir. E aqui eu estou dizendo para você, Deus está mandando, vem para dentro. E você quer ir para fora. Vem se curar primeiro. Vem se descobrir primeiro. Vem me conhecer primeiro. Vem andar face a face comigo. Deixa a minha presença fluir em você. Deixa a minha presença dominar você. Você precisa andar sentindo a presença. E eu quero dizer uma coisa para você.
A presença não é aqueles arrepios. Não, meu irmão. A presença é uma paz que você carrega no teu coração. É essa aí que o diabo tem medo. O diabo não tem medo quando você fica... Meu Deus. O diabo tem medo é de ver você no meio de uma turbulência e dizer: ah, essa leve e momentânea tribulação, produzirá um peso eterno de glória. Porque você tem paz. Então, ser dependente, carregar a presença, é ter paz. Porque é da presença que eu vou governar. É daí para frente. Então, qual é a minha preocupação inicial como um cristão? A preocupação inicial é: cara, eu estou fazendo a diferença. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez eu não tenha tanto estudo, ou talvez eu não tenha tanto isso, talvez eu não tenha um carro, ou isso e aquilo. Nós não estamos falando de bens materiais. Nós estamos falando de coisas eternas. De uma presença que onde você for, fará diferença. Então ele está dizendo assim, sabe por quê? Porque o que vai adiantar? Os povos vão vir até nós e não vai ver a sua presença em nós. Então não adianta. Então o que eu estou falando? Eu estou falando de uma unção que vai te acompanhar. Uma glória que vai te acompanhar. Um poder que vai te acompanhar. Ele está dizendo assim, as pessoas não vão entender absolutamente nada, porque você está passando por um momento tão difícil, mas o seu rosto sai um sorriso. Por quê? Porque você não está conectado na terra, você está conectado no alto. Você não é dependente de homens. Você não está esperando a promoção do seu chefe, você está esperando a promoção de Deus. Deus muda tudo, Deus muda tudo, Deus muda cargo, tira pessoas, põe pessoas, só para exaltar você. Deus remove chefes, põe outro chefe, só para exaltar você. E não entende, você não entende absolutamente nada, mas não é para entender, porque isso é coisa dele com você, é chamego, é porque você é dependente. Então não se preocupe, por mais que difícil seja aquela situação, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Porque Deus tem uma coisa, cara, Ele quer honrar você, porque você é filho, mas tem uma outra coisa que Ele quer e deseja muito, que a glória seja dele. Aí na hora que você receber aquele cargo bonito de superintendente, ou sei lá qual é o cargo que você vai receber num lugar, eu estou dando esse exemplo, mas tem vários outros exemplos de que Deus tem para você, mas na hora que você tomar posse, o diabo está ali, está olhando você, é para mim mesmo, é para si próprio ou é para Deus? E quando ele vê que aquela pessoa recebeu aquilo, e que ela automaticamente já pegou e disse: aqui, Pai, obrigado, mas não é meu, é seu. Porque tudo que o Senhor põe na minha mão, não é meu, é seu. Amém? Essa pessoa é que o diabo tem medo. Porque ela não junta para si, ela junta para o reino. Embora Deus faz você usufruir de tudo aquilo, tem um poder aqui hoje. Amém? Ter a presença faz a diferença.
Eu fui salvo, fui. Deus habita em mim, mas a presença não está sendo manifesta. Você entende o que eu estou falando? E quando eu falo ter a presença, é manifestá-la. É manifestá-la. É vir de dentro para fora. As pessoas vão começar a olhar para você e vão falar assim: cara, está diferente, cara. E alguns vão dizer: não, mas você, pá, era isso, você é isso, estou esperando. E você está lá, tranquilo. Porque agora o seu coração é grato. É um coração dependente. Deus procura corações dependentes para reinar. Davi reinou porque era dependente. Abraão foi pai da fé porque nem hesitou, ouviu e foi, porque era dependente. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Tem nada ainda para te dar aqui não, só vai. Esse homem é dependente ou não é? A Bíblia diz que a fortuna dele crescia, ao ponto dele ser mais forte que reis, porque ele tinha um coração dependente. Deus preparou o coração de José para ser governador do Egito, um coração dependente dele. Quando aquela mulher chegou para ele, ele falou: não, peraí, primeiro que eu não posso desagradar o meu Deus, e muito menos o seu esposo. É um coração dependente, um coração já tratável, um coração que Deus vai depositar tudo aquilo que está escrito para você, por Ele. Amém? Aí vamos lá. Versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achastes graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então, o coração que deseja a presença, né? Deseja a presença, ele recebe, certo? Ele recebe de Deus. Mas ele recebe de Deus, e Deus ainda fala assim: sabe por que você está recebendo de mim? Porque, sabe por quê? Porque eu conheço seu nome. Eu conheço o seu nome. Eu sei quem você é. Já senti seu coração, meu camarada. Você me deseja. O mundo está lá, onde a gente estava brincando e falando assim: ai, pastor, o senhor podia ter iates, lanchas, não sei o que. Eu falei: eu podia, mas eu não quero. O que você quer? Eu quero a presença. Eu quero a presença. Então não adianta, se cair na minha mão eu vou dar. Vou jogar dentro da igreja, vou fazer alguma coisa. Se cair na minha mão eu vou dar, não tem jeito. Mas quanto mais eu faço isso, mais Ele me dá. Eu falo assim: tem hora que eu tenho que falar assim: meu Deus, para que eu vou dar agora? Que eu já estou... Então presta atenção, um coração que deseja a presença é um coração que recebe, porque quem deseja a presença tem intimidade, e quem tem intimidade Ele conhece pelo nome. Amém? Agora vamos lá. Aqui. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória.
Gente, tem alguma coisa errada, tem que colocar no eixo de volta. Tá certo? Olha aqui. Eu já obtive ali isso aqui, ó. Desejo a glória, a sua glória. Eu quero mais. O homem viu uma sarça que não pegava fogo, uma planta. O homem viu 10 pragas. O homem viu uma coluna de nuvem, uma nuvem de glória e uma coluna de fogo. O homem viu uma água amarga se transformar em água doce. O homem viu um maná, um pão que descia do céu e que desce do céu. Todo dia, pão. Você vai na padaria comprar pão? É esse pão, o pão descia. Tá certo? O homem viu codornizes chegarem. O homem viu rocha brotar água. O homem ouviu, escreveu os mandamentos. O homem ouviu para a construção do tabernáculo. E o que esse homem quer mais? Tipo assim, eu vi isso tudo, mas o que eu quero, o que eu desejo a sua glória. Olha assim, ó, ele fala, depois que Deus concedeu para ele, eu vou te dar o que me pediu. Aí ele falou, já que vai me dar o que me pediu, que é andar comigo, que é a sua presença, já que eu pedi o dedo, deixa eu pedir logo o braço. Sabe o que eu quero mais? Eu quero andar, eu quero a sua glória, eu quero te ver. Olha o desejo do homem. Esse é o desejo que precisa queimar num coração dependente, um coração que deseja da glória dele. Eu estou falando algo de diferente, ou você está entendendo dessa presença que eu estou falando? Essa presença de um gozo que eu estou falando? Ou só eu que estou ficando maluco? Hein? Um gozo. No meio da tentação vem o gozo. No meio da provação vem o gozo. Vem o prazer. Então o que ele quer? Rogo-te que me mostre a tua glória. Eu quero ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Eu quero mais, eu quero ver. Deixa eu te ver, Deus. Dá mais um pouquinho de ti. Eu sei que eu já pedi a sua presença. Quantos estão entendendo isso? Que você está lá no quarto de intimidade. Eu sei que você precisa da casa própria. Eu sei que você precisa do carrinho novo. Eu sei que você precisa de tudo isso. Ele sabe, porque Ele conhece todos os desejos do seu coração. Na verdade, Ele conhece todas as suas necessidades. Mas Ele está observando algo diferente. Ele está observando aqui uma pessoa que tem essas necessidades, mas que o desejo dela é ver a face dele. Quem segura um cristão desse andando pela terra? Em qualquer lugar que for, quem vai segurar você? Porque você vai estar esmagando principados e potestades, meu querido, minha querida. Porque você tem um desejo. Qual o desejo? O desejo de ver, de querer mais. Desculpa eu falar, mas eu vou voltar quando eu era mais menino. E ali eu fumei maconha.
E quando eu fumava maconha, me dava vontade de fumar mais maconha. Foi um período curto. Mas acabava um, já queria acender outro. Por quê? Porque a minha alma estava ficando viciada naquilo. Até um dia que eu saí fora desse negócio. Tá certo? Agora, fazendo uma comparação e uma analogia, a minha alma precisa ter a necessidade de querer Deus em todo tempo, como se fosse um vício, desculpa a palavra, mas esse é o lugar que me espera. O lugar de dependência é o lugar daquele crente que quer ver a glória de Deus. É tipo, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Aí de repente o Espírito Santo te toma. Oh, glória a Deus. É muito mais que um arrepio, é um estilo de vida. É muito mais que um momento, é todo tempo. É muito mais que um momento de adoração, porque nas minhas veias corre o sangue de um adorador. Igual eu falo, adoração não é um momento, é um estilo de vida. Não tem como eu dizer para você que a adoração é um ato espiritual. Por quê? Porque não é. Adoração sou eu. Eu mesmo sou. Eu sou adoração. Não tem como ser um momento. Eu preciso de mais. Então Moisés, para poder fazer a sua missão, para guiar aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas, era uma carga muito pesada, era um ministério muito pesado, era um propósito que Deus tinha para ele. Mas Moisés nada bobo, ele falou, se a sua presença não for, eu não quero saber. Recebeu da presença e na sequência ele falou, eu preciso de mais, eu quero mais, Senhor, me dá mais. Eu quero ver, eu não me contento, eu vi tudo isso, o mar vermelho se abriu, mas não te vi. A água amarga se transformou em água doce, mas não te vi. O pão desceu do céu, mas eu não te vi. E o que eu quero é te ver. Eu tive experiências, mas não te vi. Eu vi que o Senhor é comigo, vi. Mas eu quero te ver, eu quero mais, eu quero ultrapassar uma linha. E que linha é essa? É uma linha de intimidade irrevogável. Essa linha de intimidade irrevogável é de um homem, de uma mulher dependente de Deus. Eu passei a linha. Quando eu olho para, quando você passou pela linha, passei, e quando você olha para trás não tem mais nada. Não tem jeito de voltar mais, Alessandra. Acabou. Aí quando eu olho para lá, eu falei, não tem, eu vou voltar para onde? Igual Jesus falou, e vocês 12, vocês não querem ir também não? Todo mundo já foi, vocês 2? Aí Pedro, Simão diz assim, não, peraí, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? É a linha, para onde eu vou? Para onde eu vou só tem você. Esse é o coração dependente. Eu olho para trás e não vejo nada, não existe mais mundo. Foi embora. Foi embora. E o que está nessa linha para frente? Conhecer mais a Ele. Prosseguir em conhecer mais a Ele. Conhecer mais a Ele. Prosseguir em conhecer mais a Ele. Enquanto você está fazendo isso, sua família está sendo arrumada.
Preste atenção que Ele está trazendo aqueles que estavam longe para perto. Ele faz porque Ele sabe e conhece o seu coração. Porque a dependência não é você fazendo, é Ele fazendo por você. Preste atenção, no momento em que você está nessa linha, não tem mais nada para trás, e continua conhecendo, prosseguindo e conhecendo, preste atenção, a porta que você está fecha e abre-se uma outra, porque Ele abriu. E você sabe que é Ele, porque vem uma paz dizendo: eu precisava dessa porta, ou desse contrato. Mas o coração dependente é esse que olha para trás e não vê mais nada, só tem vida nele. É um momento em que Paulo disse: eu preciso escrever isso. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim, porque todo o meu eu foi crucificado. Todo mim mesmo não existe mais, todo si próprio não existe mais. O que existe é Ele. Não tem mais nada. Por isso que eu digo para você que morrer é lucro e o viver é Cristo. Ele sabia o que ele estava falando, porque ele ultrapassou essa linha. Não tem jeito de voltar mais. Mesmo com a cidadania romana, com todo o império romano para ele desfrutar, não tem volta. Um homem que fala isso, que deseja isso, esse herda com poder, como filho. Entende o que eu digo? Me deu um déjà vu aqui. Vai. Vamos lá até da hora, concorda comigo? Quando der a hora eu paro, beleza? Combinado? Daqui a pouco a gente enche a barriguinha. Proibido sair daqui sem almoçar, hein? Tô brincando. Mas que você é convidado, é. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Antigo Testamento. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, que é a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da rocha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então hoje o caminho é Jesus. Se eu estou em Cristo, eu estou em Deus. Quem vê Jesus vê o Pai, quem vê o Pai vê Jesus. Não é isso que ele ensinou? Mas vamos para o contexto aqui dessa palavra. Aí, 34. Então disse o Senhor, em Êxodo 34, a Moisés: lavra 2 tábuas de pedras como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresenteis a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo,
Olha aqui. O que Moisés fez? O que Deus pede para Moisés? Olha o desejo dele. O que Moisés diz? O que Deus diz? Suba. Para estar comigo. Uma coisa que me destacou ali. Sozinho. O que Deus fala para Moisés? Suba, Moisés. Suba no monte. Qual é a analogia disso daqui? Primeiro eu vou me esvaziar para ser dependente. Depois Deus vai mandar eu subir para me encher dele. Vocês entenderam? Vou repetir isso. Vou ouvir um amém bem forte. Primeiro, eu vou descer para me esvaziar de mim mesmo. Depois, Deus vai mandar eu subir para me encher dele, da sua presença. Não tem como Deus derramar algo na sua vida se você não se esvaziou ainda. Existe algo ainda em você que precisa ser esvaziado para Deus derramar o que Ele tem para você. Então qual é o caminho? É o de descida. E qual é o reverb, conforme os músicos? A subida. E volta. É a subida. Vou descer para subir. E tem uma coisa que ele deixa claro aqui. Vem sozinho. Vem de comboio não. É eu e você. Eu quero conhecer você. Eu quero conhecer você pelo nome. Eu quero ter um relacionamento com você face a face. Eu quero ter um relacionamento com você de intimidade. Eu quero que você se desapegue e suba. Só quem sobe é quem se desapegou da terra. Porque Ele está mandando você subir para você entrar em lugares altos. Para você receber nesses lugares altos que Ele tem para ti. Agora, para Ele fica fácil, porque você está facinho. Você está falando assim, faz, Senhor. Eu não quero mais tentar fazer nada. Eu quero recuar. Eu quero que o Senhor faça por mim. Eu quero experimentar desse poder de ser filho. E o poder de ser filho é ser dependente. É o Pai que vai fazer. É o Pai que vai te dar, não é você. Amém? A graça, ela se manifesta da seguinte maneira: é favor imerecido. Você não merece, mas foi incluso na salvação. Você continua não merecendo, mas Deus vai continuar te dando. Mas aí você tem um caminho para isso. Qual é o caminho? O caminho é querer subir. É querer ir lá para o cume do monte. É querer estar lá sozinho com Ele. Quando eu falo monte, eu falo do lugar que você está. Você pode estar na sua casa, mas você tem o seu momento. Você tem o seu momento de intimidade. Você tem o seu momento com Ele. O que nós pregamos aqui, o que eu prego aqui é isso. Pastor, vai ter o dia da libertação? Vai. O dia que você subir. O dia que você subir, você vai se encontrar com Ele. Aí você vai entender a libertação. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então o que falta para você ser liberto? Ser cheio dele. Desceu, desci. Agora sobe. Vem cá. Tirei a sandália? Tirei. Já conhece? Já conhece os meus feitos? Já conhece.
Agora vem me conhecer mais. Vem cá, porque tem coisas que eu só posso contar para você nesse lugar. E esse lugar é você que decide entrar, cara. Ninguém vai entrar por você. É você que decide entrar nesse lugar. Esse lugar, antes, era reservado apenas para sacerdotes, alguns homens de Deus. Agora não. Jesus nos constituiu sacerdote, nos igualou. Então nós temos acesso ao Pai por intermédio dele. Então eu posso entrar ali, quando ele disse: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore o seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto te recompensará. Essa é a recompensa da eternidade, que vem do alto para mim. E essa recompensa, apesar de eu estar aqui na terra, mas quando eu entro nesse lugar secreto, eu subo, eu vou para um lugar alto. E lá no lugar alto é que eu recebo das maravilhas, das pérolas, das coisas que ele tem para mim. E essas coisas enchem o meu ser de tal forma que cura a minha alma por completo. Gente, às vezes Deus não vai te dar uma BMW ou não vai te dar uma casa no Alphaville, mas Deus vai te dar cura, vai fazer você ser feliz com o pouco que você tem. Você está entendendo isso? Às vezes não, às vezes Deus vai te dar riquezas aqui na terra, mas você vai saber que essas riquezas não são suas, é dele. Talvez você não tenha recebido essas riquezas ainda porque você não se esvaziou. Porque a hora que você se esvaziar, ele vai poder olhar para você e vai dizer assim: ele passou da linha, ele não volta mais. Porque quando ele volta, quando ele olha para trás, ele não vê mais nada além de mim. Porque lá atrás não tem mais nada para ele fazer. O que tem é adiante, é prosseguir em conhecer. Então, meu querido, minha querida, o que Deus quer é fazer isso aqui. Moisés, ele tinha visto tudo aquilo. Todos aqueles milagres que eu citei, que eu relatei, desde o início dessa ministração. Mas faltava algo que Moisés precisava e que ele queria. Ele queria mais, ele queria da glória, ele queria ver a presença de Deus, ele queria ter a presença de Deus. Ele empacou e disse: eu não saio daqui se a sua presença não for comigo. E Deus obedeceu, né? Deus falou: oh, meu menino, então tá bom, você vai receber o que você quer. A minha presença vai contigo para onde você for. E eu quero mais, eu quero a glória, eu quero a glória. Presta atenção, a maturidade está na dependência. A maturidade está em você querer mais de Deus. Quantos entendem isso? Ou quando você for completamente desapegado das coisas mundanas e não procurar mais das coisas mundanas e procurar a Deus, é porque você cresceu em maturidade. Você está se tornando maduro porque você está se tornando desprendido. Como diz aquela música daquele menino Vilas Boas, você está com mãos leves. Por quê? Porque não importa para você absolutamente mais nada. O que importa é o lugar que você chegou. Qual o lugar? O lugar mais alto. Que lugar é esse? Aos pés de Cristo Jesus. Essa é um tipo de palavra que é para você refletir, porque ela vai entrando na sua alma e vai consumindo e vai arrancando todo tipo de tristeza daí de dentro. Qualquer tipo de síndrome do pânico, você está sendo curado nessa palavra agora. Tudo aquilo, todo medo, você está sendo curado porque você está recebendo a palavra. Deus quer curar você para começar algo novo. E qual é o lugar de cura? Não é num culto de cura que eu preciso fazer isso. Eu não preciso ter um dia da semana para fazer um culto de cura, ou um dia na semana para fazer um culto de libertação. Você que precisa dia a dia permanecer nesse lugar e desejar mais da presença dele, e saber que o lugar que você entrou não tem mais volta. Quantos entendem isso? Deus está olhando para essa igreja mesmo aqui, assim, está olhando para vocês, nessa pequena igreja, está olhando esse pobre homem aqui em cima falando: miserável homem que sou. Eu estou aqui ministrando para vocês, mas ele está olhando cada coração assim, porque eu sou apenas um mordomo dele. E ele está olhando corações e está dizendo assim: eu quero corações que me desejam, porque eu preciso de gente, eu preciso fazer a minha obra, e eu preciso que venham os voluntários. Onde é que eles estão? Se não há quem pregue, eu quero pregar pela boca deles, mas são pessoas que não têm mais volta, são pessoas que olham para trás, apesar de terem as coisas, não são apegadas às coisas. Apesar de você ter, sei lá, talvez um apartamento de 1 milhão, eu não sou apegado no meu apartamento de 1 milhão. Apesar de eu ter 3 ou 4 negócios, eu não sou apegado aos 3, 4 negócios. E aonde você está apegado? Nas alturas.
suba. Então o que está faltando? Subir. Você já desceu, não desceu? Já tirou as sandálias, não tirou? Já está pisando em solo santo, já? Já está pisando no santo dos santos? Já estou. Já está. Se esvaziou, porque quem está no santo dos santos é um homem vazio, uma mulher vazia de si mesmo. Já deixou para trás tudo. Embora eu seja um bom pai de família, uma boa mãe de família, tudo isso faz parte, sim. Mas entendo o que eu estou falando, existe um lugar onde você chega, que nada mais te para. Eu conheço gente que para, porque falou mal dela. Se estão falando mal de você, você tem que dar glória a Deus. É porque você está crescendo, você está aparecendo. Se você continuar sendo uma luz que está sendo tampada por um cesto, então ninguém está falando de você. Mas quando tirar esse cesto e pegar essa luz, botar ela no lugar dela, ela vai brilhar. E quando ela começar a brilhar, alguns vão dizer: meu Deus, essa luz está iluminando tudo. E alguns vão falar mal e botar dedinho para baixo. Você vai ficar parado em quê? Nos dedinhos para baixo? Ou no lugar que Deus te colocou? É no lugar que Deus me colocou. E esse lugar eu preciso subir. Amém? Mas enquanto eu estava ontem à noite, pensando nessa dependência, bota para mim, por favor, umas frases que eu fui soltando lá no WhatsApp. Para eu viver 100% o propósito de Deus, preciso ser 100% dependente dele. Amém? Ser dependente de Deus é me esvaziar por completo. E é no meu esvaziar que sinto a sua paternidade em meu coração. Amém? Na plena dependência de Deus, eu encontro o meu verdadeiro, eu encontro o meu eu verdadeiro, que governa nos lugares altos. Amém? Pode passar. Viver na dependência de Deus, você vive de acordo com os pensamentos eternos dele, e não nos seus limitados e terrenos pensamentos. Amém? Entrar na total dependência de Deus, você percebe que não existe mais nada do que o amor dele. E que nessa dependência, tudo que ele faz é por amor. Amém? Tem mais um, acabou? Ser dependente de Deus é matar o meu eu do si próprio e o meu orgulho do mim mesmo, e descer até um lugar cujo destino é a mansidão e a humildade que preciso ter para parecer mais com Cristo e reinar em vida juntamente com Ele. Eu vou repetir esse e você vai dar um glória a Deus no final, tá bom? Ser dependente de Deus é matar meu eu do si próprio e meu orgulho do mim mesmo, e descer até um lugar cujo destino é a mansidão e a humildade que preciso ter para me parecer mais com Cristo e reinar em vida juntamente com Ele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?